pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso Alternativa Certa. Então vamos começar aqui com a Lei dos Crimes Hediondos, a qual teve grandes transformações, uma grande reforma no tocante à Lei dos Crimes Hediondos com o pacote anticrime. Resolvemos então novamente trazer a Lei dos Crimes Hediondos, por quê? Porque ela teve grandes alterações. E você sabe que para o concurso de vocês é certo essa lei, é certo. E o que eu digo para vocês, eu chamo a atenção, vocês, o material já está disponibilizado, que vocês prestem atenção nas alterações, né? Porque são alterações extremamente importantes, que o pacote anticrime trouxe sim para vocês novos delitos, né? Novos crimes, porque foram incluídos no rol dos crimes hediondos. E aqui a gente já passa a conversar sobre o seguinte. O rol dos crimes hediondos, ele é taxativo, né? Taxativo, ou seja, não é o juiz que vai dizer que não é crime hediondo, não é o promotor de justiça no momento da denúncia, no momento de fazer os memoriais, ou no momento da denúncia, né? Que ele vai dizer assim, não, isso não é crime hediondo. Então, questão certa que sempre cai no concurso. E como nós aqui, a nossa preocupação é fazer com que a aula seja prática, a aula seja assim, fundamental naqueles pontos exatos que a gente sabe que corriqueiramente eles fazem em questões de concurso. Por um exemplo, questão básica que perguntam, elencam um crime e colocam, é crime hediondo? Atenção aqui, só é crime hediondo aqueles crimes que estão elencados no artigo 1º da Lei 80/72. Então, paramos aqui. Se você não está com o código, se você não está com a lei, vai correndo lá e pegue a Lei dos Crimes Hediondos. Não é uma lei extensa, é uma lei enxuta, mas é uma lei de uma riqueza tremenda para quem está fazendo o concurso. Não só o concurso qual vocês estão se preparando, mas para todo e qualquer concurso, certo? Então, há uma questão corriqueira que eles sempre perguntam. São crimes hediondos e elencam vários crimes para que vocês saibam. Vocês podem estar me perguntando assim, Tati, mas eu tenho que decorar quais são os crimes hediondos? Tem que decorar quais são os crimes hediondos, sim. Tá? Então, neste material que está disponibilizado para vocês, a primeira coisa que colocamos, a previsão legal, que está sim, a Lei dos Crimes Hediondos está prevista na Constituição Federal. Então, isso vocês têm que saber. Mas este item 2 aqui, ó, que eu digo para vocês, que está aqui na lousa, este item 2 é a questão corriqueira em prova de concurso. Porque eles colocam vários crimes e perguntam, são crimes hediondos? Atenção, atenção e atenção. Eu posso ser chata, isso eu vou falar várias vezes para vocês. Eu fiz uma comparação nesse material com a lei, como era antes da alteração e como ela está hoje. Então, olha lá, o que eu chamo a atenção de vocês, artigo 1º do Código, tá? Código que eu digo, da Lei 80/72. São considerados hediondos os seguintes crimes. Por que eu coloco isso? Por quê? Porque olha o que diz, e já vamos lá para o artigo 2º. Olha o que diz o artigo 2º. Vamos lá. Ó, aqui, vamos ver. Opa. Os crimes hediondos. Acho que vamos pegar a lei aqui que fica melhor. Espera aí. Olha aqui. Os crimes hediondos, os crimes hediondos, então se aqui está dizendo os crimes hediondos, é o artigo 1º. É o artigo 1º. Então vocês cuidem, esta é a primeira dica que eu dou para a prova. Os crimes hediondos são aqueles elencados no artigo 1º, tá? Eles adoram perguntar. O tráfico de entorpecentes, o tráfico de drogas é considerado crime hediondo? Nananina, não. Como assim, Tati? Não é. O tráfico, ele é
assim como tortura, tráfico, ele é considerado junto com os crimes hediondos, ele é equiparado a hediondo. Tá, mas qual é o significado? Por que ele não está no rol? Porque o legislador entendeu que crimes hediondos são os que estão elencados no artigo 1º. Tá? Então, duas diquinhas que eu digo para vocês, tá? Que eu dou aqui já para a prova. Os crimes hediondos são taxativos. Porque às vezes eles perguntam, os crimes elencados no artigo 1º da Lei 8072 são meramente ilustrativos, exemplificativos? Não, eles são hediondos, tá? E o artigo 2º, que é o TTTH, né? Como a gente fala, tortura, tráfico, terrorismo e hediondos. Esses são assemelhados, tá? Hediondos, artigo 1º, e os outros são equiparados a hediondos para fins processuais. Isso significa dizer o quê? Que aqueles serão tratados da mesma forma que os crimes hediondos, ok? Isso não pode ficar dúvida, porque isso é questão certeira na prova e que vocês vão acertar a partir de agora, tá? Para quem então tinha dúvida, não tenha mais, certo? Pois bem, vamos lá, continuamos. Então, o artigo 1º, por que eu coloquei o artigo 1º? Aqui vem outro detalhe importante. Vocês viram que vários crimes foram, olha lá, ó, no nosso item 4, ó, o que a Lei 13.964, que é o famoso pacote anticrime, fez foi incluir nesse rol outros crimes de aspectos graves. Então, aqui vocês têm que ter todo o cuidado do mundo quando vocês forem ler as questões, quando vocês forem ler, porque é normal, eles vão dizer para vocês, eles vão colocar os crimes, tá? Vão colocar os crimes, tá? Para dizer se são crimes hediondos ou não. Repito, Tati, eu tenho que decorar? Tem que decorar, sim. Ah, mas tem que decorar, não tem outra questão, porque você vai passar, vai decorar e depois na prática vai ser, como eu digo, melzinho na chupeta, né? Então, olha lá, nós temos ali os crimes hediondos, tá? No artigo 1º da lei, que vocês podem ver que tá, muitas vezes assim, tá muito ruim de ler essa lei com essas riscalhadas que tem, tá assim, mas tem que ler, é uma lei curtinha, tá? Essa aí vocês parem, voltem a estudar, leiam. Parem, voltem a estudar, leiam essa lei que vocês vão decorar quais são os crimes hediondos. Vamos lá, olhem só. O artigo 1º, então, vocês podem ver ali, tá? Ele foi alterado, sim, pela lei do pacote anticrime. Então, olha lá. São considerados hediondos os seguintes crimes tipificados. Homicídio, artigo 121, quando praticada atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Pessoal, se perguntarem assim para vocês, todos os crimes de homicídio são crimes hediondos? Para lá, me responde sim ou não, rapidinho, sem pensar. Quem disse sim, errou a questão. Por quê? Olhem ali o que diz. O homicídio, o 121 é o homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Então, só neste caso que o homicídio simples é considerado crime hediondo. Repito a pergunta que eu fiz para você. Todos os crimes de homicídio são considerados hediondos? Não. Como não? Repito. Homicídio simples é considerado hediondo só no momento que for praticado, olha lá, em atividade típica de grupo de extermínio, tá? Ainda que praticado por um só agente, tá? Você vai, não tem que questionar, é o que está dizendo a lei e deu, certo? Já o homicídio qualificado, ó, em todas as suas modalidades, sim, é considerado crime hediondo, certo? Então, prestem atenção. Olha outra aqui, ó. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, lesão corporal seguida de morte, quando praticado contra a autoridade ou agente descrito no artigo
142 e 144 da Constituição, integrantes do sistema prisional da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função, em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau. Pessoal, eu chamo a atenção de vocês o seguinte, nós vamos ver ali, vocês vão ver comigo, a gente vai ver prisões, tem ação penal, tem inquérito policial, tem o Estatuto do Desarmamento. Então, eu digo para vocês o seguinte, eles vão usar sim, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento, tá? Vão usar a parte de prisões, que também a gente já vai ver aqui também na Lei dos Crimes Hediondos. Então, eu acredito que eles não vão pegar especificamente, pontualmente uma questão, até porque, conforme informações, são 50 questões e a gente não sabe quantas de penal, quantas de processo penal que podem vir a cair, né? Mas eu sei que é algo que vai ser muito bem cobrado, porque esse vai ser o dia a dia de vocês, ou já é o dia a dia de alguns, né? Então, nós temos que ter cuidado e simplesmente ler a questão e resolver a questão, não ficar interpretando, porque muitas vezes as pessoas dizem, Tati, como é que eu faço uma questão objetiva? Tem uma regrinha para fazer questão objetiva? Pessoal, o que eu digo é o seguinte, eu tinha muita dificuldade em fazer, Tatiana, muita dificuldade em fazer questões objetivas. Por quê? Porque às vezes a questão era tão simples e que eu errava, porque eu dizia, não pode ser, não, isso aqui é pegadinha. É óbvio, por exemplo, se eles colocarem para vocês essa que é corriqueiro e quem está estudando por outras questões, só que tem que cuidar, prestem atenção às provas que vocês estão estudando, prestem atenção se vocês estão assistindo vídeos, aulas de outros professores, porque tem que estar aulas atualizadas, aulas de acordo com a alteração do pacote anticrime, porque vocês podem pecar por estar estudando, assistindo outros vídeos, de pegarem vídeos desatualizados. Então vocês têm que cuidar. Questões corriqueiras como essa são crimes hediondos, né? O artigo 1º da Lei 8072 é meramente exemplificativo. Não! O tráfico de drogas é crime hediondo? Não! O tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo, tá? Então, nós temos que ter cuidado e atenção no momento que nós estamos resolvendo essas questões objetivas para a gente não cair numa pegadinha, porque daí a gente chega em casa e diz assim, meu Deus, eu sabia e eu errei. Então, leia e não esqueçam, primeira intuição porque normalmente quando a gente marca uma questão objetiva e desmarca, a gente normalmente desmarca a errada, certo? Então vamos lá, de novo, artigo 1º é taxativo, tráfico de drogas, terrorismo, tortura, são equiparados a hediondos, tá? Não são hediondos, são equiparados para fins processuais, eles recebem o mesmo tratamento. O juiz pode dizer o que é crime hediondo ou não? Não pode dizer, tá na lei, certo? Os crimes hediondos têm previsão na Constituição Federal? Tem previsão na Constituição Federal. Então, só aqui eu já dei 4 questões que podem vir claramente a cair no concurso de vocês. Todos os crimes de homicídio são crimes hediondos? Não são, não errem isso. Mas como? Olha ali, está dizendo no artigo 1º. Não, homicídio simples apenas será hediondo quando praticado por grupo, como está ali, ó, bem direitinho, ó. Praticado em grupo de extermínio, ainda que seja por uma pessoa só. E aí é que entra o pega-ratão. Como assim grupo formado por uma pessoa só? É o que está na lei, não se discute. Esse não é o momento de discutir, certo? Então, já dei mais uma questãozinha. Nós vamos ter, sim, uma aula só de resoluções de questões que eu vou elaborar as questões. Eu sempre digo, como os meus alunos dizem, Tati, as tuas questões são piores que questões de concurso. Que ótimo, acertou as minhas questões, vai passar certo no concurso, certo? Vamos lá, olhem só. O roubo, tá? Que foi acrescentado no inciso 2º, e tem que prestar muita atenção no rol do artigo 1º, no inciso 2, quando fala do roubo. Porque olhem tudo que o pacote anticrime
acrescentou na lei dos crimes hediondos. E você sabe que o avaliador, que quem está fazendo a banca, adora pegar o que está bem fresquinho para saber, fresquinho não, né? Fresquinho para saber se vocês estão sim estudando. E com certeza vocês estão estudando, né? Olha lá, roubo, circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. 2. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Gente, vocês têm que ter cuidado também. E logo nós vamos ver o Estatuto do Desarmamento, né? Que o Estatuto teve algumas alterações, artigo 16, artigo 17, 15, 16, 17, tá? Então temos que ter cuidado nisso também. Então não dá para estudar separado as leis, é tudo junto. Tá? Tanto é que a gente, quando nós formos fazer as questões, vocês vão ver, vai ser tudo junto e a gente tem que ter atenção na hora de fazer as questões para que a gente nunca erre isso, certo? Vocês podem dizer, Tati, o que quer dizer o circunstanciado? Quando a pessoa é privada da sua liberdade, quando é usado arma, tá? 3. Qualificado pelo resultado, lesão corporal grave ou morte, que é o latrocínio, né? O que é o latrocínio? Nunca esqueço, isso a gente chama de crime complexo, que é a união de dois crimes, que é o roubo e depois a morte. A pessoa tinha a intenção de roubar e acabou matando, certo? Então é o roubo seguido de morte. A intenção era, então a gente sempre fala o seguinte, vamos até lá porque isso é uma coisa que cai o latrocínio é o artigo 157, deixa eu colocar aqui, parágrafo 3º do Código Penal, tá? Na verdade, esse aqui é a união de dois artigos, de dois delitos, tá? Ó, 157, que é igual o artigo que é o latrocínio, nunca esqueçam disso, tá? Mas o intuito era esse aqui, certo? O intuito era esse aqui, certo? O 157, parágrafo 3º é a união do roubo mais o homicídio. E isso está ali, então, no inciso, artigo 1º, inciso 2, a linha C da Lei 8072. Vamos descendo. Inciso 3, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, que é o artigo 158, parágrafo 3º. Extorsão mediante sequestro na forma qualificada. Pessoal, o que eu sugiro para vocês que estão estudando para concurso, tá? Essa é uma lei, como eu digo, é uma lei singela, mas de grande importância para a área criminal. Para quem me conhece, sabe que eu sou advogada criminalista e a gente tem que saber essa lei dos crimes hediondos de cima a baixo, todos os artigos, decorar todos os artigos, tá? Eu tô quase decorando, antes eu sabia na ponta da língua todos os incisos e todos os crimes que faziam parte da lei dos crimes hediondos. Já eu vou ficar sabendo, porque isso aqui é o meu dia a dia, porque o que acontece com o pacote anticrime, né? E aqui também vem na lei dos crimes hediondos, que eu acredito que não seja uma coisa que vai ser cobrada para vocês. Tá? Se vocês me perguntassem assim, Tati, na lei dos crimes hediondos, o que tu sugere que a gente leia e que sabe? Artigo 1º. Vocês têm que saber quais são os crimes hediondos. Isso é o básico, tá? Então, assim, ó, o que também mudou nesse pacote anticrime é a progressão de regime para os crimes hediondos, né? Que não cai lei de execução penal no concurso de vocês, mas é uma alteração feita pela lei dos crimes, pelo pacote anticrime, que antes as progressões de regimes eram por frações, né? 1/6, 2/5, 3/5 e agora é por porcentagem, tá? Muito bem, mas isso aqui não cai para vocês, então vamos deixar isso de lado. Olhem lá, inciso 3, inciso 4, olhem o estupro, tá? O artigo 213, que é um crime horrendo, estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, tá? Falsificação, corrupção, adulteração e alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, tá? Que isso aqui foi quando
que você sabe, mas é sempre bom lembrar, esses fins terapêuticos, foi logo também incluído quando várias mulheres engravidaram tomando anticoncepcional, que era com pílula de farinha, que foi aí que entrou, certo? Furto qualificado pelo emprego de explosivo, de artefato análogo que cause perigo comum. O que eu digo para vocês? Até quando eu cheguei aqui para gravar a aula, eu estava comentando. Eu comprei, atualizei código para vir aqui dar aula para vocês. Esse código chegou aqui, eu cheguei com o código, chegou nas minhas mãos na quinta-feira. Ontem eu estava estudando e o que eu me deparei? Meu código já está desatualizado. Olhem o que é. Eu comprei, chegou o código para mim atualizado na quinta-feira e meu código já está desatualizado. Por quê? Porque teve alterações feitas no tipo penal, tá? Tiveram alterações significativas, então que vocês têm que ter cuidado. Aquela questão, isso não vai ser cobrado porque o edital de vocês já foi feito, já foi publicado, então isso não vai ser cobrado na prova de vocês. Assim espero, né? Assim espero, e isso significa que, por exemplo, cai o crime de estelionato. O crime de estelionato lá pelo pacote teve algumas alterações, né? A ação penal, mas também foi incluído algumas circunstâncias no crime de estelionato. Então tem que cuidar também. Certo? Então, assim, centrem-se, peguem o edital de vocês, item por item, certo? Para que vocês não sejam pegos de surpresa, mas a gente sempre está se preocupando nesse aspecto de trazer sempre o que foi alterado, para que não tenha nenhum problema num momento da prova de vocês serem pegos de surpresa, né, com uma questão que deu uma alteração, certo? Voltamos então para a Lei dos Crimes Hediondos, Lei 80/72, que teve grandes reformas, né, com o pacote anticrime, certo? O pacote anticrime, olha o parágrafo 2º. Considere-se também hediondos aqui, tentados ou consumados. E isso que vocês têm que ter noção. Só são crimes hediondos quando são consumados. Não, gente. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Crimes tentados também, tá? Aqueles que não se consumaram por algum motivo ou circunstância que fez com que o crime não tivesse chegado ao seu fim, que era a sua consumação, tá? Então, olhem lá, considere-se também crimes hediondos, crime de genocídio, crime que está na moda o genocídio, né? E atenção aqui, muita atenção, muita atenção. Se vocês me perguntar, Tati, de toda a lei, o que eu tenho que ter mais atenção? Além dos crimes que foram inseridos, atenção aqui, artigo 1º, parágrafo único, inciso, olhem lá, inciso 2, o crime de posse ou porte legal de arma de fogo, olhem lá, tá aqui, de posse, até eu vou colocar aqui, tá? Olhem aqui, o crime de posse, posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16, crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no artigo 17, crime de tráfico internacionais de arma de fogo, acessório e munição, previsto no artigo 18. Pessoal, vai cair isto. Certo, vão colocar Estatuto do Desarmamento, que está aqui, com os crimes hediondos. Podem ter certeza, vocês vão abrir a prova e vão lembrar de mim. Vai cair sim, tá? Vai cair sim, porque foi inserido, isso está fresquinho, cheirando a prova, como eu digo, cheirando a questão de prova, esses incisos aqui, tá? Ai, Tati, mas eu preciso... Não, na lei dos crimes hediondos só precisa saber que eles foram inseridos na lei dos crimes hediondos, certo? Olha lá, crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo equiparado. Então, todos os crimes, né, tem a lei da organização, todos os crimes que forem cometidos, tá,
com o intuito de reunir-se, de organizar-se as pessoas, porque aqui eu vou um pouquinho mais além. Organização criminosa. Pessoas que se organizam para cometer crimes. Saiba que sempre tem que ter uma liderança, que é uma pirâmide, né? Então, isso tem que ter cuidado também. Certo? Ó, crime hediondo ou equiparado. Hediondo quais são? Rapidinho. Isso, quem falou o artigo 1º. Equiparado, artigo 2º. Exatamente isso aí é que vocês têm que falar. Pode anotar aí na sua lei, ó. Ó, crime de organização criminosa com direção à prática de crime hediondo, artigo 1º. Equiparado, artigo 2º. Vocês não vão errar, nunca mais. Garanto para vocês. Certo? Muito bem, ó. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico de ilícitos e entorpecentes, que é o famoso TTTH. Olha aqui, ó. Vamos lá, para que vocês não esqueçam, ó. TTTH. Isso aqui parece coisa de bomba, né? Tá? Mas, ó, terrorismo, tráfico, tortura e hediondo. Certo? Para que vocês não esqueçam. Isso aqui é que tá no artigo 2º da Lei 8072. Esses são os crimes equiparados a hediondos, certo? Para que vocês não esqueçam mais. Eu adoro macetezinho, eu crio os meus que só eu entendo às vezes, quando eu vou ensinar as pessoas, dizem, Tati, não vejo lógica, mas é assim que eu consigo gravar, sabe? Isso aqui para mim parece coisa de bomba, né? TTTH, certo? Então vamos lá. Então, anistia, graça, indulto, fiança. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, ó, anistia, graça, indulto, isso aí vocês caem direito constitucional, são benefícios, vamos dizer benefícios, mas são coletivos e são individuais. Todo final de ano sai, então, a gente escuta muito, o indulto de Natal, o indulto do Dia dos Pais, o indulto de Páscoa. Pessoal, isso é errado, não façam isso, tá? Não falem o que está errado. Né? E isso me dói os ouvidos quando eu escuto o indulto de Natal. Eu até entendo e perdoo as pessoas que falam isso, porque sempre o decreto que sai é em dezembro, sempre depois do Natal. Mas o indulto é o perdão dado, certo? Então não é aquela saída, o indulto de Natal, o indulto de Páscoa, isso me dói muito, porque não existe isso, certo? Isso aqui são benefícios e é um rol extremamente bem taxativo o rol que eu digo são artigos bem específicos e já digo para vocês, crime hediondo não cabe nada, certo? Olhem lá, fiança também, tá? São insuscetíveis, ou seja, então não cabe fiança para crime hediondo. E vocês viram que o rol dos crimes hediondos está muito grave, trouxe muitos outros delitos, então, para nós, certo? Olhem lá o parágrafo 1º. A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Então, isso aí era uma coisa que já tinha sido, isso aí não é novidade para nenhum de vocês, tá? Que antigamente a pessoa era integralmente fechado e isso mudou. Às vezes ainda me surpreendo quando caem algumas questões de provas, colocando isso, a pena para crimes, pessoas que cometem crime é integralmente em regime fechado. Não, inicia-se o sistema progressivo que a gente fala, tá? Fechado, semiaberto e aberto. E assim os crimes hediondos também, tá? Vocês podem me falar, Tati, mas o juiz é que estabelece isso? Sim, o juiz que estabelece isso no momento da aplicação da pena. Parágrafo 2º, parágrafo 3º, em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá operar em liberdade, que isso não é nenhuma novidade, tá? No caso da prisão temporária, e aqui eu já, por mais que a gente vai ver a prisão temporária, eu acho que não custa de nós falarmos aqui um pouquinho da prisão temporária na lei dos crimes hediondos, tá? Que é algo extremamente importante, que é a parte de prisões, que cabe a vocês, no edital de vocês, mas que também vale a pena a gente lembrar aqui já, né? Olhem aqui. Se eu só colocar aqui rapidinho, porque já que nós estamos vendo a parte de crime hediondo, mas também não custa nós
vermos rapidinho também aqui, depois nós vamos ter uma aula específica de prisões, ok? Prisão em flagrante, prisão preventiva, que é essa que deixa as pessoas presas durante todo o processo, e aqui a prisão temporária, tá? E aqui, como eu digo, ó, a prisão temporária é a única prisão que tem tempo estipulado em lei, tá? Que isso aqui é a lei 7960 do nosso Código Penal. 89, se eu tiver errado eu vou ali, é uma lei bem curtinha também, tá? É aquela prisão onde há dúvida, tá? Onde há dúvida se a pessoa, deixa eu só ver, 89, acertei. Olha aqui, ó, é a única prisão que tem tempo, tanto é que ali o parágrafo 4º do artigo 2º, tá? Ele fala, ó, a prisão temporária sobre a atual disposição nos crimes previstos nesse artigo terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período e caso de extrema e comprovada necessidade. O tempo normal dessa prisão é 5 dias, prorrogáveis por mais 5, porém, crime hediondo, 30 dias, prorrogado por mais 30 dias, tá? Só que é o seguinte, vocês não esqueçam que aqui, quando a gente for ver as prisões, a gente vai deixar bem específico, isso é o prazo da prisão temporária, mas tem o prazo do inquérito, que tem um probleminha aí que a gente vai ver, né? Tem um probleminha aí, certo? Então, não esqueça, se cair na prova o prazo da prisão temporária para crimes hediondos, 30 dias, tá? 30 dias. Crimes comuns, 5 dias. Essas são as prisões cautelares, preventivas, processuais ou provisórias, tá? Que nós vamos ter uma aula específica dessas prisões para vocês, certo? Mas só para vocês, porque aqui, ó, a prisão temporária, vocês podem perguntar, tá, tinha a prisão preventiva. Prisão preventiva não tem prazo, ela se perdura até o trânsito em julgado da sentença, certo? Ela se perdura até o trânsito em julgado da sentença. A prisão em flagrante, essa vocês, como eu digo, sabem muito mais do que eu, né? Prisão em flagrante é aquela prisão que pega a pessoa cometendo o delito no momento. Prisão preventiva é aquela que se perdura até o trânsito em julgado do processo. E a prisão temporária, como o próprio nome diz, é a única prisão no nosso ordenamento jurídico que tem prazo estipulado em lei, tá? Ela tem prazo, crime comum 5 dias prorrogados por mais 5 e crime hediondo 30 dias prorrogado pelo igual prazo, conforme fala ali o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8072, certo? Que isso aí também não era nenhuma novidade para vocês. O parágrafo 3º, a mesma coisa, a União manterá, artigo 3º, estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem e incolumidade pública, tá? Artigo 5º, que fala do livramento condicional, tá? Ó, cumprido mais de 2/3 de pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, o TTTH, né? O terrorismo, o apenado não for reincidente específico em crimes desta natureza. O artigo 6º, os artigos 157, parágrafo 3º, 159, caput, seus parágrafos 1º, 2º e 3º, 213, 214, 223, caput, seu parágrafo 267, caput 270, caput do Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. Pessoal, isso aqui vem junto, tá? Com a alteração do Código Penal também, que esse pacote anticrime fez, tá? Então, assim, ó, esse pacote anticrime alterou muita coisa mesmo, tá? Então, olha lá, ó. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 5 a 15 anos, além de multa, se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. O artigo 159, vocês podem ver que foi alterou, é a pena. O artigo 213, 214,
que eu acredito que este artigo... não vou estudar, não. Leiam, saibam que alterou sim as penas, tá? Alteraram sim as penas, tá? Mas o que eu chamo a atenção para de vocês, é o artigo 1º e artigo 2º, tá? Porque também ali, ó, o artigo 7º, o artigo 8º, certo? Também tiveram essas alterações, mas que eu acredito, e os demais ali, o artigo 9º, o artigo 10º, tá? Eles tiveram essas alterações de pena, que eu acho, o tempo de pena, que eu entendo isso não ser objeto para a prova de concurso, pelo menos nesse concurso de vocês, tá? Porque eles devem exigir mais conhecimento para ver se vocês saibam qual foi as alterações trazidas pelo pacote anticrime, tá? No tocante aos crimes inseridos neles, principalmente ao crime de homicídio, aos crimes equiparados, tá? O que pode vir, qual é o tratamento que é dado, se o juiz pode dizer se ele é crime hediondo ou não. Não pode, tá na lei, o juiz tem que aplicar a lei e a lei está nos mostrando quais são os crimes hediondos, tá? Então eu chamo a atenção de vocês nesta alteração da Lei 8072, que nós vamos vir a falar de novo nela, no Estatuto do Desarmamento, no caso de prisões, lá no inquérito policial, lá na ação penal, tudo nós vamos voltar sim à lei dos crimes hediondos, porque ela afeta consideravelmente a situação do réu no cumprimento de pena, no momento do cumprimento do regime, da progressão do regime, certo? O tratamento diferenciado que é dado a essas pessoas que cometem crimes hediondos, certo? Então, o que eu digo para vocês para nós fecharmos a aula de hoje? Saibam as alterações feitas pelo legislador na Lei 8072, saibam que essas alterações foram extremamente significativas, tanto para o advogado, para o policial, para o juiz, para o Ministério Público, e faço algumas questõezinhas aqui para nós respondermos rapidinho para ver se vocês entenderam a aula de hoje. Se eu perguntar para vocês então, questão 1, todos os crimes de homicídio são crimes hediondos, sim ou não? Não. Crimes hediondos é o homicídio simples, quando praticado por grupo de extermínio, nem que seja por uma pessoa só, e todos os homicídios qualificados. Daí sim. Tráfico de drogas, questão 2. Tráfico de drogas é crime hediondo? Não. Tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo. Outra questãozinha. O juiz pode definir o que é crime hediondo no momento da sentença? Não, porque este é um rol taxativo que está elencado na Lei dos Crimes Hediondos. 4 ou 5, questão 4 ou 5. Os crimes previstos no artigo 1º da Lei 82 são meramente exemplificativos? Não, são taxativos. Então, são questõezinhas assim que parecem ser bobas, mas na hora da prova a gente fica confuso. Então, pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Espero sim ter ajudado. Estamos nós aqui à disposição no curso Alternativa Certa, porque aqui é o lugar certo da aprovação de vocês, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana Borsa, estou à disposição de vocês. Um abraço, boa sorte. Tchau, tchau.